Bom, nesse vídeo eu vou falar a dica número 2 do processo de emagrecimento saudável, duradouro e eficaz. Essa dica é não fazer lanches. Como diz nos Estados Unidos, no snacks, tá bem? Esse hábito errado que é incutido pela indústria alimentícia, que você deve comer o tempo todo, deve comer de 3 em 3 horas, você deve levar barrinhas de cereais para comer no intervalo do trabalho. Isso daí é totalmente antifisiológico e é muito ruim para o processo de emagrecimento. Enquanto você tiver níveis e picos de insulina no seu sangue, é óbvio que o organismo não vai utilizar a gordura que está armazenada. Ele recebe energia o tempo todo, ele não vai usar a energia que está guardada dentro dele. Então o que acontece? Quando você faz essa ingesta regular e constante de alimentos, o seu corpo não descansa e ele não ativa enzimas que são estimuladas por um outro hormônio que é o que faz equilíbrio com a insulina, chama-se glucagon. O glucagon ele tem a capacidade de ativar no nosso corpo enzimas que vão utilizar a gordura que está armazenada. Uma dessas chama-se hormônio lipase, hormônio sensível e entre outras. Não vou ficar falando aqui bioquímica porque isso é muito complexo, mas é entender que não se deve comer o tempo todo, deixar o corpo descansar. Daí que vem o jejum que está na moda, né? Técnicas de jejum intermitente, etc. Eu vou falar isso em outro vídeo, não é o motivo desse vídeo, mas entender que o nosso corpo precisa descansar. O ideal seria fazer 2 refeições por dia. Se você acordar sem fome, não coma café da manhã. Outra ideia errada de que café da manhã é a principal refeição do dia. Isso se você acordar com fome, você deve comer. Se você acordar sem fome, você fica com um período maior de intervalo entre as refeições e você consegue otimizar a queima de gordura. Principalmente para quem quer perder peso, não tomar café da manhã, a menos que você, pela logística do seu trabalho, tenha que comer de manhã e depois ficar um tempo sem comer. Aí você pode, por exemplo, pular o almoço, fazer uma refeição por volta de 9, 10 horas e uma outra refeição por volta de 5, 6 horas da tarde. Dessa forma, o seu corpo consegue ativar enzimas para queimar a gordura. Pelo contrário, quando você come regularmente e faz picos de insulina, é provável que o seu corpo comece a criar uma coisa chamada resistência insulínica, que é o bloqueio que a célula faz com a atividade da insulina de entrar açúcar para dentro do sangue. Quando uma pessoa tem resistência insulínica, ela tem açúcar e insulina alta no sangue e não tem na célula. Por isso que muitas das pessoas que têm esse quadro de resistência insulínica, elas dizem que tem sempre fome, mesmo que ela seja obesa. Então é incoerente uma pessoa obesa que tem uma série de um excesso de gordura no corpo, que é energia, não poder utilizar a própria gordura, porque ela não está programada para isso. Então você tem que desprogramar essa pessoa e você consegue isso diminuindo a resistência insulínica. Só para vocês entenderem, eu vou fazer uma analogia. Imagina que você mora numa casa e que você, do lado da sua casa passe uma estrada. E você, quando se mude para essa casa, você ouça todos os dias o barulho dos carros. E aquele barulho começa a te enlouquecer. Depois de um tempo, naquela mesma casa, você já se acostumou ao barulho dos carros passando o tempo todo. O corpo ele tem essa capacidade de adaptação. Com a insulina é a mesma coisa. Se você tem insulina demais no seu corpo, a célula começa a se habituar ao excesso de insulina e ela para de receber o estímulo que a insulina faz para ela. Ou seja, não faz bem, porque você começa cada vez mais a ter que liberar mais insulina para fazer o efeito de entrada da glicose para dentro da célula. Em suma, não fazer lanches, deixar o seu corpo descansar, nesses intervalos é quando você vai queimar a maior concentração de gordura para ser utilizada como energia. Inclusive isso acontece à noite, quando a gente dorme é o momento que a gente mais perde gordura armazenada. Guarde isso, tá bem? Essa foi a dica de hoje e até o próximo vídeo.